Deixe-me começar esta mensagem dizendo que casar não é um mandamento bíblico para todos os cristãos. É uma opção bíblica para qualquer filho de Deus que queira se casar. Marque a palavra queira. Estou falando isso como sempre fiz nos vídeos anteriores do nosso canal. Talvez você esteja começando a pensar que seria melhor e mais feliz na vida de solteiro do que no casamento. Bem, você pode estar certo e também pode estar errado. Veja bem, você não pode realmente concluir sobre seu destino conjugal ou solteiro se nunca teve um relacionamento sério ou se nunca teve sucesso em nenhum relacionamento antes. Eu já disse isso antes e vou dizer de novo. Um dos sinais mais claros de que você logo encontrará alguém com quem Deus quer que você se case é o desejo de companheirismo. Uma maneira pela qual Deus frequentemente desperta seu desejo de se casar é trazer para a sua vida aquela pessoa específica que faz você sentir que a vida seria melhor com ela do que sem ela. Às vezes você não saberá se Deus está te chamando para uma vida de solteiro ou de casado até que realmente conheça a pessoa certa. Agora, dito isso, quais são os sinais de que Deus está preparando alguém para você? Talvez haja alguém em sua vida agora e você não sabe dizer se terão um futuro juntos. Aqui estão algumas maneiras pelas quais Deus pode estar dizendo que você e essa pessoa são certos um para o outro. Deus está fazendo com que ela passe um tempo de qualidade com você para te conhecer e se conectar mais. Permita-me dizer que, como filho de Deus, sua principal fonte de instrução é a palavra de Deus e o Espírito Santo em você. Todos os sinais que compartilharei com você aqui devem estar alinhados com a palavra de Deus e tudo que o Espírito Santo falar ao seu coração. Por que eu precisava dizer isso? Veja bem, quando você fica obcecado por sinais, pode facilmente ser enganado pelo diabo. Não é que os sinais sejam ruins, mas podem ser manipulados pelo inimigo e se você não for sensível, pode se deixar levar. Um sinal como este se desenvolve com o tempo. Você não pode simplesmente começar a olhar em sua vida para a primeira pessoa que está sempre passando tempo com você. Até mesmo um predador passará algum tempo com sua presa, se isso for necessário para prepará-la antes de devorá-la. Amor à primeira vista não é sustentável. Os sentimentos não são confiáveis porque dependem de fatores temporários. No entanto, isso não significa que Deus não possa usar esse sinal. Isso significa que quando Deus está por trás disso, levará algum tempo para você e a pessoa envolvida crescerem juntos à medida que se conectam ao longo do tempo. Não haverá pressa em seu relacionamento. Então, quando Deus está preparando alguém, Ele faz com que essa pessoa queira passar um tempo com você para te conhecer, te apoiar e se conectar com você como pessoa, mantendo a pureza e a ordem. Deus não será responsável pela pessoa que quer se aproximar de você simplesmente porque quer se aproveitar do seu corpo. Em vez disso, Deus enviará alguém temente a Ele para você, alguém com quem o tempo gasto não apenas se aproxima um do outro, mas por fim os aproximará de Deus. Deus faz com que a pessoa acredite em você e te aceite por quem você é ou onde está agora. Adoro como a palavra de Deus tem respostas para as questões práticas da vida com as quais lidamos. Por exemplo, ela nos diz que Deus demonstrou seu amor ao enviar Cristo para morrer por nós, mesmo sendo pecadores. Agora, quando Deus está preparando alguém para você e te aceitar por quem você é, isso não significa que Ele trará alguém em sua vida para te amar por coisas que não honram a Deus. Ele traz alguém para a sua vida com quem você se sentirá mais aceito e desejado, sem pressão para ser o que os outros querem. Não quero dizer que o amor vai ignorar os problemas e fingir que eles não existem. Também não quero dizer que Deus mostra seu amor apenas nos aceitando em nosso pecado. Em vez disso, Deus mostra seu amor por nós ao pagar a penalidade por nossos pecados e transferir a justiça de Cristo para nós, quando colocamos nossa fé nele. É aqui que entra o poder do amor. Se isso acontecer, o amor tem o poder de mudar você para melhor em vez de para pior. Talvez uma das características mais subestimadas do amor verdadeiro seja a aceitação. Veja, o amor de Deus não apenas nos aceita e nos convida a vir do jeito que somos. Ele nos recebe do jeito que somos e nos capacita a crescer nele. O Evangelho convida você a vir como estiver, mas depois promete mudar você, transformá-lo em uma nova criatura e te dar a força para viver de maneira diferente do que quando você vivia por suas próprias forças. Mas, novamente, acredito e concordo que todos devemos primeiro
ser livres para vir como somos. É assim que funciona também no relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Um dos sinais de que alguém realmente ama você é que a pessoa te ama por quem você é agora e não por quem ela acha que você poderia ser um dia. Novamente, isso não significa que você deva aceitar qualquer coisa em nome do amor. Significa que não devemos impor condições ao amor que damos. O verdadeiro amor sempre nos muda. Mas para que ele nos mude, devemos primeiro aceitar um ao outro como somos agora e amar um ao outro, apesar de todo o nosso mal misturado com todo o nosso bem. Se alguém não pode te aceitar por quem você é e sempre te julga por quem você não é, isso nunca resultará em amor verdadeiro. Vocês vão mudar juntos ao longo dos anos, mas apenas se ambos aprenderem a amar um ao outro em meio à imperfeição. É o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se isso estiver ausente, é sinal de que essa pessoa não te ama de verdade. Ela encontra sua segurança em seu compromisso. Algumas das provas mais fortes de que uma pessoa sabe que você a ama é se ela se sente segura em seu compromisso. Você poderia fazer uma pesquisa entre os jovens de hoje e ficaria surpreso ao ver que muitos que afirmam amar uns aos outros não se sentem realmente seguros nos compromissos de seus parceiros com eles. Isso por si só é uma prova de que não há amor no relacionamento. Sim, é verdade que ninguém é perfeito e as pessoas podem falhar. É verdade que ninguém pode te amar tão perfeitamente quanto Deus. Você nunca encontrará alguém que te ame e se comprometa com você como Jesus. No entanto, quando amamos muito algo, nos comprometemos com isso. E quando Deus está fazendo com que alguém se aproxime de você, essa pessoa terá esse compromisso de amor de sua parte e poderá se abrir para você. A verdade é que muitas pessoas têm medo de se comprometer com alguém por causa de experiências passadas ou histórias de desconfiança. Então todos desconfiam uns dos outros e têm medo de se machucar novamente. Com isso, ninguém abrirá o coração para você a menos que sinta que você está disposto a abrir o coração para ela. Por isso deve haver um compromisso mútuo entre vocês dois. Sim, pode ser necessário arriscar primeiro, mas eventualmente cada pessoa deve saber que o compromisso é mútuo. Mas quando ela sente que você está disposto a se comprometer e está disposto a arriscar tanto quanto ela está disposta a arriscar também, o amor verdadeiro pode então crescer. Você pode ter a certeza de que Deus está te dando alguém que realmente te ama quando se sente seguro em seu compromisso com essa pessoa agora e a longo prazo. Este compromisso faz nascer a capacidade de esperar um futuro juntos. Isso nos leva ao último sinal. Essa pessoa vê que sua presença em sua vida trará um futuro melhor. Veja bem, assim que conhecer a pessoa que Deus tem para você, você perceberá que sua vida será aprimorada por meio dessa união e ficará claro que Deus está te chamando para buscar o casamento com essa pessoa. Portanto, é um sinal de que Deus está preparando alguém para te amar verdadeiramente quando começa a ver que seu ministério, sua jornada cristã, sua vida social e seu bem-estar emocional, bem como outras áreas de sua vida, serão aprimoradas por compartilhar tudo com você. No final das contas, o propósito de unir vocês dois é para um futuro conjugal e não apenas para o momento. Portanto, quando essa pessoa começa a te ver e te incluir em seu desenvolvimento e planos para o futuro, ela está realmente tendo você em autoestima e Deus está colocando você em seu coração para amar e construir uma vida juntos. Assim como eu disse no início desta mensagem, o Espírito e a Palavra de Deus são as ferramentas que Ele usa para nos guiar. Ele pode usar esses sinais para você, mas mesmo que você não os veja, confie nele para te guiar adequadamente. Você é filho e filha dele. E é essa sua garantia de que vai ouvir quando ele falar, e ele vai continuar insistindo até você acertar. Faça a sua parte confiando e esperando nele. E quando ele disser para dar um passo, não se detenha, e você ficará feliz por ter obedecido. Pode ser um processo muito desafiador esperar pela pessoa certa, aquela pessoa especial que se tornará seu cônjuge, seu parceiro para toda a vida. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem agora e tenha alguém em sua vida por quem parece ter um forte amor. Você acredita que essa é a pessoa certa com quem Deus quer que você esteja, mas também sente que Deus está lhe dizendo para esperar o momento certo antes que vocês dois possam ficar juntos.
Ou talvez você ainda não tenha conhecido alguém a quem ama e Deus está lhe dizendo para esperar que essa pessoa entre em sua vida. Você tem que saber que Deus sempre tem um bom motivo para lhe dizer para esperar pela pessoa que você ama ou amará. Ele não nos pede para esperar porque quer nos punir. Ele nos pede para esperar porque Ele é nosso Pai amoroso e onisciente. Essas são duas qualidades que tornam a espera em Deus a melhor coisa, especialmente quando se trata de namoro ou casamento. Em seu amor, sabemos que todos os planos de Deus para seus filhos são planos bons e têm como objetivo nos levar ao seu propósito final para nós na vida. E em sua onisciência, sabemos que Ele vê coisas que não vemos, entende o que não podemos compreender e se move para nos proteger de coisas que talvez nunca saibamos. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de lhe dar esperanças e um futuro. Sei que a espera pode ser uma das disciplinas mais difíceis de se ter no mundo hoje. Vivemos em um mundo acelerado, com fast food, entrega rápida e resultados rápidos da internet para atender às nossas necessidades diárias. Fomos programados para esperar que tudo aconteça instantaneamente. Ficamos facilmente frustrados com o tempo normal porque ele parece lento demais. A humanidade passou gradualmente de um ritmo normal para um ritmo acelerado. Embora tenha seus benefícios, isso afeta muitas outras coisas, incluindo os nossos relacionamentos, nossas abordagens espirituais e nossa paciência. Especialmente quando você acredita que a resposta para o problema está apenas a um clique de distância. Deus não quer que você sofra essa pressão quando se trata de tomar decisões cruciais na vida, especialmente para encontrar aquela pessoa especial, seu cônjuge, seu parceiro para toda a vida. Ele não quer que você sinta que está envelhecendo e que seu tempo está passando. Ele não quer que você pense que algo está errado com você porque ainda não encontrou essa pessoa. Ele não quer que você pense que algo deve estar errado com você porque os outros o rejeitaram no passado, porque seus relacionamentos falharam. Com Deus você vai casar certo e terá a família que Deus quer que você tenha. E você terá paz e satisfação enquanto estiver com Ele. Por que é tão importante que você ouça e obedeça a Deus para esperar por essa pessoa especial e não permitir que a pressão conduza a sua vida? Porque Deus sabe fazer as coisas bonitas na hora certa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Observe que, como uma árvore, sua flor ou seu fruto, tudo tem um momento para ficar belo. As frutas têm um tempo para amadurecer, as flores têm um tempo quando desabrocham. Se você comer uma fruta verde, não será agradável. Se você procurar uma flor que ainda não desabrochou, não a encontrará. E mesmo que a encontre, não apreciará a sua verdadeira beleza. Por quê? Porque ainda não é o seu tempo. Da mesma forma, a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas belas em seu próprio tempo. Se Ele está pedindo para esperar agora, pode significar que você não está pronto para esse relacionamento. Também pode significar que, embora você esteja pronto, a pessoa que você ama ou amará ainda não está pronta. Ela ainda está passando por sua própria temporada de preparação. Talvez algumas condições ainda não tenham sido atendidas. Há muitas razões pelas quais Deus pode lhe dizer para esperar. Entender que Ele é Deus, aquele que te ama e sabe de todas as coisas, vai te ajudar a obedecer e esperar para receber o melhor que Ele tem reservado para você. Veja, só Deus sabe o melhor momento para tudo. Enquanto Deus lhe diz para esperar, Ele deixará sinais de confirmação para você. Quando você perceber essas coisas, saiba que são sinais de confirmação e siga as instruções de Deus.
Normalmente, um sinal de que Deus está lhe dizendo para esperar por alguém que você ama é que Ele manterá vocês afastados um do outro sem remover a conexão que compartilham. Essa é a situação em que você ainda tem acesso à pessoa, mas no momento não pode estar junto para um relacionamento íntimo. Deus pode fazer com que muitas coisas se interponham em seu caminho. Pessoas, trabalho, distância, um relacionamento fracassado ou qualquer outra coisa. Isso pode não quebrar completamente o seu apego e vocês dois ainda podem se amar, mas porque Deus quer que você espere, vocês simplesmente não serão capazes de se unir. Este é um sinal de confirmação de que Deus quer que vocês esperem um pelo outro. Outro sinal de confirmação pode ser o fato de que Deus está lhe dizendo para esperar por aquela pessoa especial e que seu relacionamento com outra pessoa não terá sucesso. Quando Deus está preparando você para a pessoa certa, Ele começa abrindo espaço para ela em sua vida. Alguns dos relacionamentos que tivemos no passado podem ter sido iniciados por pressão, medo, luxúria ou outra coisa que não tem a capacidade de nos dar o futuro de que precisamos em um relacionamento conjugal. E porque Deus sabe que você não está pronto para a pessoa para quem Ele está preparando você, ficando com alguém que não é para você, Ele fará com que o relacionamento fracasse. A solução para esperar pela pessoa certa não é se envolver com outra pessoa, mas maximizar o tempo presente, preparando-se como um bom ajuste para aquela pessoa que Deus está preparando para você. Eu amo como Efésios capítulo 5, versículo 16 coloca isso. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Além de apenas conseguir aquela pessoa especial em sua vida, Deus está preocupado em você cumprir o propósito dele. E a pessoa com quem você ficar cumprirá o propósito de Deus com você. É importante que você case com alguém que permita que você viva de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Portanto, permita-me dizer que é melhor você esperar mais e ficar com a pessoa certa do que se contentar com alguém que vai interferir no propósito de Deus para você. Para que isso aconteça, você deve esperar o tempo de Deus. Não deixe que a pressão familiar ou social chegue até você. Lembre-se e diga a quem tentar pressioná-lo que você não está no seu tempo, mas no tempo de Deus. E, quando for a hora certa, você estará com a pessoa certa. Não tente usar a lógica ou força para contornar o processo. A Bíblia diz que Deus ordena os passos dos justos. Significa que a cada momento que um cristão vive, ele deve ter certeza de que Deus conduz e está envolvido em sua vida. Ele não pula o processo. Quando ignoramos o caminho de Deus e decidimos fazer o nosso próprio, sempre haverá problemas. Eu costumava ter muito medo do período de espera de Deus. Eu perguntava, o que devo fazer? Estou acostumado a me envolver com alguma coisa, então sempre que ouço que esperar envolve ficar parado e entregar a situação na área em questão até que Deus diga para se mover, isso me assusta profundamente. Pelo menos foi assim que aconteceu até que meu pastor me disse essas palavras. Se você está esperando em Deus, faça o que os garçons fazem. Sirva. Essas palavras permaneceram e me guiaram desde então. Se Deus está lhe dizendo para esperar por aquela pessoa especial em sua vida, não gaste esse tempo se preocupando com ela ou com o próximo relacionamento que você deve começar. Não se preocupe em como vocês dois vão se encontrar, como será o relacionamento ou como será a pessoa. Isso apenas adicionaria mais pressão a você e antes que você perceba, sairá do lugar que Deus quer que você esteja. Enquanto espera, desenvolva-se, encontre e ocupe-se com o propósito de Deus para a sua vida. Use seus dons para o reino e para a melhoria de sua vida própria. Como ainda não está comprometido com ninguém, você está livre para definir e perseguir objetivos pessoais em outras áreas de sua vida. Conheça novas pessoas, construa redes, faça missões curtas e seja uma bênção. Você estará maximizando seus dias com sabedoria e quando aquela pessoa especial chegar,
ela verá que Deus está dando a ela uma pessoa com propósitos, não alguém que se tornaria um fardo sem qualquer motivação ou objetivo para suas próprias vidas. Todas essas coisas tornarão seu período de espera mais agradável. E é interessante saber que, ao servir a Deus e cumprir seu propósito, você encontrará aquela pessoa especial. É fazendo o que ama e o que te satisfaz que você encontrará o par perfeito para você. Não se apresse. Espere e a pessoa certa aparecerá. Você já se pegou pensando em alguém o tempo todo? Você não quer necessariamente pensar nessa pessoa, mas é como se sua mente tivesse uma mente própria. Nos próximos 3 segundos, faça algo por mim. Não pense em uma maçã. Não tente imaginar. O que sua mente fez? Exatamente. O fato é que não podemos governar nossas mentes de forma eficaz o tempo todo. Isso nos trai. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais ele persiste. É o tipo de distração que faz você sentir desconfortável. Às vezes parece mais fácil simplesmente ceder do que fazer com que esses pensamentos desapareçam. Então, o que você faz? Não os reprima. Há algo a ser captado desses pensamentos. Nossa capacidade de pensar é um dom de Deus. Como dito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, assim como vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Você tem deixado Deus transformar a maneira como você pensa? Se sim, então confie no fato de que seus pensamentos podem refletir sua boa, agradável e perfeita vontade para você. Deus fala conosco através da palavra, ideias e pensamentos. Isso fica claro na história de José, o sonhador. Tudo começou quando ele estava na prisão. Ele interpretou os sonhos de 2 servos do faraó, e o que ele profetizou se tornou realidade. Quando o faraó soube disso alguns anos depois, o talento dado por Deus a José o ajudou a direcionar a nação para o bem maior e a garantir uma posição poderosa no Egito. Aprendemos com isso que os pensamentos são inúteis sem o esforço da interpretação. Pelo que sabemos, pode ser uma mera paixão, pode ser seu único amor verdadeiro ou pode ser um pedido de ajuda. O resultado final é que você deseja fazer algo sobre sua conexão com essa pessoa. Você precisa se lembrar que seus pensamentos não são constantes. Isso pode ser influenciado pelo que você sente, onde está e muitos outros fatores. Você não precisa deixar seus pensamentos tirarem o melhor de você. Ouça esses fatos para que você possa ouvir Deus se comunicando com você. Antes de agir de acordo com esse sentimento, quero que saiba que Deus pode estar te levando a uma bela jornada. Como ele disse no Salmo 32, versículo 8: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo. Deus está trabalhando incessantemente em cada um de nós. Se você não consegue deixar de pensar sobre uma pessoa específica, então pode ser obra dele. Pode ser para a realização do desejo do seu coração ou de outra pessoa. Você pode estar se afogando nesses pensamentos, mas nunca está sozinho. Muitos não percebem que a Bíblia também fala sobre paixão. Tomemos Sansão como exemplo. Juízes capítulo 14, versículos 1 e 2, diz: Sansão desceu até a cidade de Timna, e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: Eu vi em Timna uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Notou como o processo de decisão foi breve? Em apenas uma interação, Sansão sentiu que essa mulher filisteia era uma parceira digna para passar a vida. Não sabemos se ele pensava nela constantemente, mas sabemos que ele tinha um desejo tão forte que não investia tempo em construir um relacionamento com ela ou consultar a Deus sobre isso. Desnecessário dizer que o relacionamento que ele teve com Dalila não deu certo. Quando pensamos, às vezes sonhamos acordados com todo o resto. Em um segundo você está pensando no que a pessoa está fazendo, e no próximo está imaginando a vida com ela. As melhores coisas da vida vêm inesperadamente.
Acordamos, cumprimos os horários e continuamos com o nosso dia. Mesmo que você siga uma rotina e pense que já sabe o que vai acontecer naquele dia, nós na verdade somos tão ignorantes quanto as ovelhas. Nosso senso de controle parecerá uma ilusão quando conhecer a verdadeira vontade de Deus para você. Essa é a beleza de viver. Você nunca pode realmente saber. Então, quando você está fascinado por alguém, quem pode dizer como isso vai acabar? Tudo o que realmente temos certeza é que, se Deus permitisse que essa paixão habitasse seu coração, isso poderia alimentar sua jornada para onde Ele o destinou. Como você deve saber, este destino terá caminhos suaves e rochosos. Se não levar a um caminho suave, então você pode estar pensando em alguém porque Deus quer que você aprenda com essa pessoa. A parte complicada é que você não será capaz de perceber isso imediatamente. Quando Deus colocar alguém em seu coração, em vez de focar na pessoa, tente mudar seu foco para seu relacionamento com ela. Como vão as coisas? Talvez haja algo que precise mudar ou algo que precise ser falado. Quem é essa pessoa em sua vida? Deus pode estar dizendo para você seguir os passos dessa pessoa. Além disso, é possível que Deus realmente queira que você se livre de um apego prejudicial a ela. Como humanos, tendemos a fazer coisas como uma resposta emocional. Quando você pensa em alguém, o que seu coração está realmente lhe dizendo? Devemos ter cuidado com o que sentimos enquanto pensamos. Você sabe como os mineradores usam vários processos diferentes para determinar se uma partícula extraída é um diamante verdadeiro ou não? Nem sempre coisas brilhantes são genuínas. Só porque alguém é agradável aos olhos e agradável de se pensar, não significa que essa pessoa seja genuinamente boa para você. Talvez Deus esteja tentando enviar um alerta através de seus pensamentos. Você precisa ter um cuidado extra com isso. Quando seus pensamentos não são controlados, eles podem manifestar uma realidade contrária ao que Deus deseja para você. Você é o que você pensa. Que tipo de pensamentos você tem para essa pessoa? É um prenúncio de um relacionamento saudável se pensar nela faz você querer ser melhor e traz resultados positivos. Mas se esses pensamentos refletem desejos mundanos, como obsessão ou luxúria, você pode estar indo na direção oposta. Você conhece a brincadeira chamada O Mestre Mandou? A essência do jogo é escolher cuidadosamente quando obedecer. Se o mestre disser, o mestre mandou bater palmas, os jogadores devem bater palmas. Mas se o mestre disser apenas, bata palmas, os jogadores não devem obedecer, pois ele não disse, o mestre mandou. Este é um jogo popular porque, apesar dos avisos verbais claros, sempre ficamos confusos sobre quando obedecer. Se nos confundimos para distinguir as instruções faladas, imagine quanto é mais difícil verificar se a voz não dita em nossa cabeça é de Deus. Em Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Este também é um momento crucial para discernir a verdadeira intenção de sua linha de pensamentos. O diabo nos envia diferentes elementos para nos levar para o seu lado, como a serpente no jardim do Éden. No livro de Samuel, o Senhor nos mostra o que acontece quando acolhemos a introspecção enviada pelo diabo. Amon, filho do rei Davi, dedicou seu tempo pensando promiscuamente sobre sua meia-irmã Tamar. Ele pensou tanto em sua ilusão que elaborou um plano para conseguir o que queria com ela. Você saberá que Deus está permitindo essa conexão se seus pensamentos significarem gentileza, bondade e paciência. Se pensar nessa pessoa especial faz você se sentir impaciente, egoísta e insatisfeito, pode não valer a pena manter esses pensamentos. Muitas vezes, o diabo pode sussurrar diretamente para nós. Não deixe que seus pensamentos carnais inundem sua mente. Saiba que, por ser abençoado com a sabedoria de Deus, você é capaz de reconhecer se a voz é de Deus ou não. No entanto, Deus quer que essa pessoa faça parte da sua vida. Não seja muito duro consigo mesmo. Se ela estiver em sua mente 24 horas por dia, 7 dias por semana, talvez ela deva estar lá. O tempo de Deus é perfeito. O fato de que de repente você não consegue tirar essa pessoa de sua mente
sugere que é uma intervenção divina desejada por Deus. Nós agimos neste mundo por conta própria, tomamos decisões e fazemos coisas com base em nosso próprio julgamento. Quando negligenciamos a palavra de Deus em nossas vidas, Ele gentilmente nos chama a atenção usando nossos sentidos. Quando Jesus Cristo estava no ventre de Maria, José planejou romper seu noivado com ela. Ele agia de acordo com o que sentia. Mas veja, não era o que Deus tinha em mente. Para iluminar José, Deus enviou um anjo para aparecer em um sonho para explicar que era uma gravidez sagrada. Por sua vez, José voltou com Maria. Sigamos o exemplo dado por José quando Deus está se comunicando conosco. Não tenhamos medo de dar meia volta e nos deixar guiar por Ele. Provavelmente temos medo de deixar outra pessoa entrar em nossas vidas por causa das experiências negativas que tivemos no passado. Deus vê se você está se impedindo de ter um belo relacionamento por causa de questões não resolvidas. Portanto, quando Deus não está removendo alguém de sua mente, você pode querer ver por si mesmo. Você nunca saberá a extensão dessa paixão, a menos que dê um passo para fora de sua zona de conforto e fique mais perto dessa pessoa. A chave aqui é ser perspicaz e atento à resposta de Deus. Peça e Ele lhe mostrará o que Ele quer que aconteça. Mateus capítulo 6, versículo 34 nos diz: Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Esteja presente, esteja no momento. Permita-se ser usado para a glória de Deus. No final do dia, a vida é muito curta para não agir sobre as coisas que te fazem sentir feliz. Se você perceber que está obtendo boas coisas ao pensar em alguém, não há mal nenhum em começar ou fortalecer uma conexão com essa pessoa. Jeremias capítulo 29, versículo 12 diz: Então vocês me invocarão, virão e orarão a mim, e eu os ouvirei. Corra para Deus antes de tudo. Quando você está constantemente pensando em alguém, a comunicação está ocorrendo entre você e Deus. Esteja em constante busca do que Deus está lhe dizendo através de seus pensamentos. O casamento aos olhos de Deus deve ser um lugar de descanso, alívio, paz e progresso. Você deve se estabelecer com alguém um dia, tornar-se um com ele ou com ela e seguir seu caminho pela vida, não como duas pessoas, mas como uma, vendo a vida pelos olhos um do outro, compartilhando seus altos e baixos e vencendo juntos. Isso foi o que Deus originalmente planejou para o casamento. A Bíblia diz que Deus pensou em Adão e tomou a decisão de torná-lo um ajudador, um único qualificado entre a criação de Deus para ser seu parceiro. Veja, embora Deus tivesse um propósito para Adão, como Ele tem para você, para mim e para mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, Ele ainda tinha um propósito para lhe dar uma esposa. Eva seria abençoada por meio de sua união com Adão, assim como ele seria abençoado por sua união com ela. A Bíblia nos diz que Deus abençoou a humanidade para frutificar e se multiplicar, para dominar e governar a terra. Depois de colocar o homem no jardim do Éden, Ele atribuiu a ele sua tarefa, cuidar do jardim e zelar por ele. Isso nos diz que mesmo quando Deus tem um propósito generalizado para toda a sua criação, Ele colocou especificamente suas habilidades e tesouros dentro de cada um de nós. A realização na vida vem quando você encontra esses tesouros e se compromete a vivê-los. E como encontrá-los? Indo e buscando aqueles que os colocou em você em primeiro lugar. Davi disse sobre o Senhor no Salmo 139, versículos 13 a 16: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram uma substância ainda informe,
e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que isso diz sobre você? Não é simplesmente incrível que você tenha sido maravilhosamente criado por Deus e que tudo em você, incluindo aquelas coisas que considera desvantagens, esteja lindamente entrelaçado para torná-lo especial do jeito que você é? Tudo sobre o seu destino já está escrito no livro de Deus, antes mesmo dos eventos acontecerem. É por isso que, quando alguém vive do jeito que quer, dizemos que tal pessoa está fora da vontade de Deus. Por quê? Porque ela está seguindo um caminho diferente daquele que Deus planejou. Um desses caminhos é o casamento. De acordo com o livro de Deus, ou plano para a sua vida, chegará um momento em que Ele trará alguém para a sua vida com quem você se casará e com quem viajará com seu propósito individual e no propósito dele para a sua união. Hoje compartilharei alguns dos sinais que Deus usará para dizer que Ele está preparando você para o casamento. Por que isso é importante notar? Porque com Deus tudo tem tempos e estações. As coisas não acontecem simplesmente. E o próprio Deus disse que enquanto a terra existir, sempre haverá tempo de semeadura e tempo de colheita. Por exemplo, uma pessoa que atinge a idade de casar não está necessariamente preparada para o casamento. Muitas vezes Deus nos leva por diferentes fases da vida para nos ajudar a nos tornar a pessoa que Ele quer que sejamos em nosso casamento com seu filho ou sua filha. A maioria das pessoas não tem ideia do que Deus planejou para o casamento. Será que Ele usa esse apego emocional como prova de que seu casamento vai funcionar ou que você está destinado a ficar com alguém? E o frio na barriga? Além de tudo isso, Deus quer guiá-lo pelo seu Espírito Santo e, portanto, você precisa aprender a ouvir e seguir a sua orientação para não perder os seus melhores planos para a sua vida. Aqui estão alguns sinais que você notará quando Deus estiver preparando você para o casamento. Número 1. Você estará mais em paz e paciente consigo mesmo. Eu já disse isso em vídeos anteriores e vou repetir. Um dos sinais de que Deus está falando com você sobre um determinado assunto, por mais complicado que seja, é que haverá paz. Você pode não gostar da ideia. Você pode se sentir perturbado com isso. Mas se Deus estiver falando com você, você terá uma profunda sensação de paz em seu coração, em vez de se sentir perdido. Da mesma forma, um dos sinais que Deus usa para nos dizer que Ele está nos preparando para o casamento é que estaremos mais em paz com nós mesmos. Teremos um senso mais saudável de paciência. A verdade é que você não pode dar o que não tem. Enquanto você ainda não chegar a um acordo consigo mesmo, nunca será capaz de trabalhar com outra pessoa. Duas das coisas mais comuns que complicam os relacionamentos, inclusive os piedosos, são a insegurança e a impaciência, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Veja, você não é seu parceiro. Sim, Deus está unindo vocês dois e um dia unirá vocês dois em casamento. No entanto, você deve entender que precisa aceitar o fato de que é suficiente, especial e não perfeito antes de poder fazer o mesmo por seu parceiro. Relacionamentos foram interrompidos porque uma das partes sempre pensou que a outra parte era infiel. Por exemplo, um homem suspeitou disso de sua parceira, mas a verdade é que ele simplesmente não conseguia acreditar que alguém tão bonita quanto ela seria fiel a alguém como ele. Por quê? Porque aos olhos dele, ele não era bom o suficiente e ela estava fora do seu alcance. Muitas pessoas solteiras terminaram relacionamentos anteriores por causa de suas falhas. Isso não aconteceu porque Deus lhes disse para fazer isso ou porque seus parceiros lhes disseram, mas porque eles não podiam ser pacientes consigo mesmos. Outros se afastaram muito rapidamente de seus relacionamentos ordenados por Deus porque não conseguiram ser pacientes com seus parceiros. A impaciência lhe custará mais do que o beneficiará. Você precisa de paciência para deixar Deus cumprir o que Ele lhe prometeu. Você precisa de paciência para construir um bom relacionamento. Você precisa de paciência para experimentar certos milagres. Dizem que coisas boas levam tempo.
E a Bíblia diz que aquele que crê não agirá precipitadamente. Portanto, quando Deus estiver preparando você para o casamento, uma das primeiras coisas que Ele fará é levá-lo a amar, compreender, aceitar e ser paciente consigo mesmo. Então Ele o ensinará a expandir isso para os outros. Perceber que está em paz em sua suficiência e que não se frustra mais tão facilmente com as diferenças dos outros é um sinal de que está pronto para estar com a pessoa para quem Ele está preparando você. Número 2. Você terá um senso mais profundo de visão e clareza para a sua vida, pois você será mais intencional sobre ela. Outro sinal de que Deus está te preparando para o casamento é que você terá uma visão mais clara de sua vida, de seu casamento e do tipo de pessoa com quem deseja se associar. Devido ao tempo de destino que você tem, não é qualquer um que pode ser seu parceiro, mesmo que seja crente. Deus sempre lhe dará alguém que complementará seu chamado e seu propósito para a sua vida. É improvável que uma pessoa com propósito saia daquilo que Deus planejou para ela. Para seu marido ou uma esposa bem-sucedida, Deus primeiro te ajudará a desenvolver um senso mais profundo das visões e do chamado de sua vida. A Bíblia diz que 2 não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Sobre o que eles estão concordando? Seus valores, suas visões, seus chamados e todas as outras coisas que Deus colocou ou planeja fazer em suas vidas. É um sinal de Deus que está te preparando para o casamento quando você começa a desenvolver um profundo interesse em conhecer e buscar o propósito de Deus para você e encontrar alguém que se encaixe nele com seu próprio chamado, princípios e estilo de vida. Você está se preparando quando começa a visualizar o tipo de parceiro e casamento que deseja ter e o tipo de relacionamento que deseja construir. Então você leva a sério o aprendizado de como fazer isso acontecer trabalhando em si mesmo. Isso porque, tanto quanto Deus quer que você esteja com alguém que vai te adequar a você, Ele também quer que você se adeque a essa pessoa quando ela entrar em sua vida. Número 3. A oração em relação ao seu futuro, ministério e casamento se tornará mais intensa. A oração é uma das chaves mais poderosas para abrir portas na vida de um crente. E um sinal de que Deus está preparando você para o casamento é a intensidade e a paixão de suas orações, especialmente sobre o casamento e o futuro. Um dia você vai poder orar com seu parceiro. Você não aprenderá a orar só quando estiver com essa pessoa, mas antes disso acontecer. Por meio da oração e da devoção, você desenvolve a sensibilidade para com Deus. Quando ora, você se abre diante de Deus e lhe dá permissão para assumir o controle das situações de sua vida. É por isso que se diz que um cristão que não ora é fraco. Quando você ora, está declarando sua dependência de Deus. E quando você depender de Deus, Ele substituirá a sua fraqueza por sua força e lutará por suas batalhas. E você não pode perder. Número 4. Você notará que está se tornando menos egoísta e mais preocupado em compartilhar e amar os outros, especialmente seu parceiro. Casamento envolve amor e cuidado e deve ser construído sobre uma relação genuína de cuidado, amor e abnegação. Você não está pronto para o casamento se não souber perdoar e tolerar ninguém além de si mesmo. Um sinal de que Deus está preparando você para o casamento é que você começará a pensar nas pessoas e notará que está mais preocupado em intervir, apoiar e ajudar os outros. Veja, esta é uma característica do amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7 diz: O amor é paciente, o amor é gentil, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não desonra os outros, não é egoísta, não se irrita com facilidade, não guarda erros. O amor não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. Sempre protege, sempre. Perdoar, compartilhar com os outros e estar genuinamente preocupado com o bem-estar de outras pessoas são sinais significativos de que Deus está preparando você para o casamento.
Esses hábitos formam uma base sólida sobre a qual o casamento é construído e durará. E, finalmente, o número 5. Você se tornará mais responsável ao lidar com problemas e situações em sua vida. O casamento e os relacionamentos cristãos bem-sucedidos envolvem responsabilidade mútua. E um sinal de que você está pronto ou sendo preparado para isso é que você se torna cada vez mais responsável e lida com os problemas com muito cuidado. Essas responsabilidades abrangem desenvolvimento e gerenciamento financeiro, resolução de conflitos, liderança, estabelecimento de metas, gerenciamento de tempo e gerenciamento de recursos. Você pode perceber que está ficando mais preocupado com a estabilidade financeira e com o bom gerenciamento do seu dinheiro por meio de um orçamento inteligente e gastos meticulosos. Você pode perceber que está sempre preocupado como gerenciar os problemas ao seu redor de forma a não causar mais problemas. Você pode perceber que, quando as responsabilidades lhe são confiadas, você deseja levá-las até o fim e pode torná-las melhores do que quando foram entregues a você. São sinais de maturidade e responsabilidade. Eles são a prova de que, quando você entrar em um relacionamento ou se casar, será capaz de lidar com as questões que surgirem da maneira certa. Jesus disse que antes de Deus nos dar grandes coisas, Ele olha para ver como administramos as pequenas coisas que Ele nos confia. Cada um desses sinais nos é dado hoje para nos mostrar que Deus está interessado em edificá-lo e posicioná-lo para ser o melhor para si e para a pessoa que Ele preparou para você, para que ambos possam ter o lar que Ele deseja que você tenha.